A turma da Mônica, água boa para beber. Nham, 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 que delícia. Ops, volta aqui. Que terrível. Calma, Magali, o Cebolinha está bem. Ou melhor, estava. Ah, agora ficou pior. De quem é esta melancia que voou até minha mão? Não! O que aconteceu agora, Magali? O Cascão pegou minha melancia com as mãos sujas. Ah, é? Então deixa comigo. Nada disso. Que coisa feia, não lavar as mãos antes de comer? Nham! Eu não lavo as mãos nunca mesmo. Dá isso aí, Cebolinha. Boa, Mônica. Pega aí. Tá maluca? Bum! Blup. Ai! O que é aquilo? A Mônica acertou a lua. Ah, não. E agora? Boa tarde, quarto ano. E nós começamos a nossa aula como hoje? Lendo uma história em quadrinhos, que será o nosso tema da aula de hoje na disciplina de arte, capítulo 7 do nosso livro didático. As histórias em quadrinhos. O que vocês conseguem observar nessa ilustração da página 45 do livro didático da disciplina de artes? O que é que vocês conseguem identificar? Aqui nós temos algumas ilustrações. Toque-toque, cabrum, bu, o que mais? Buá. Nós temos algumas onomatopeias, tá bom? Que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é isso. Vocês conseguem observar, nós temos diversas. E onde vocês costumam ver essas ilustrações? Nas histórias em quadrinhos, muito bem. Vocês gostam de ler histórias em quadrinhos? Quais as histórias em quadrinhos que vocês costumam ler? Qual a história em quadrinho que vocês mais gostam? Tenho certeza que vocês gostam de ler muitas histórias em quadrinhos, né? Vocês conhecem algum personagem? Eu tenho certeza que vocês conhecem a Mônica, Panelinha, o que mais? Magali, Cebolinha, Cascão, tem muitos personagens das histórias em quadrinhos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é arte sequencial? É uma sequência, tá bom? De quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. A sua finalidade é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma sequência de acontecimentos. Peraí, professora, vocês estão fazendo essa pergunta. Nós estamos falando em história em quadrinhos. E por que a senhora agora está falando em arte sequencial? Boa pergunta, né? Porque essa arte sequencial é uma forma usada geralmente em tirinhas e histórias em quadrinhos, encontradas em jornais, revistas, livros didáticos, certo? E o que é tirinha, professora? Tirinha, história, quadrinho, existe alguma diferença? Sim, existe. A tirinha consiste em uma sequência mais simples, tá bom? Não é tão longa quanto a história em quadrinhos. Geralmente são até 5 quadrinhos para concluir a história na tirinha. E a história em quadrinho é mais longa, mais elaborada. Tudo bem? Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês sabiam que não é recente a história em quadrinho, a arte sequencial? Há muito tempo, isso mesmo, há muito tempo. Já era usada a imagem sequencial que deu a origem à história em quadrinho, desde a pré-história. Vocês sabiam? Desde a pré-história era usada para criar narrativas. O ser humano ele usava para expor o que ele praticava, tá bom? Os seus hábitos e as façanhas.
como ele usava nas paredes das cavernas. Inclusive, nós já estudamos isso na nossa disciplina de história, né? Que os homens da pré-história, eles faziam as ilustrações em sequência, eles pintavam e lá eles estavam narrando um acontecimento, seja uma caça que eles conseguiram capturar um animal, e era apresentada essa narrativa, essa história em uma sequência de imagem. Isso mesmo. E na antiguidade também nós temos exemplos de narrativas visuais, tá bom? No Egito e na Roma. Mas e no Brasil? E no Brasil, vocês sabem quando no Brasil teve início a primeira história em quadrinho? Alguém sabe me dizer? Sim, né? Nós temos no nosso livro didático, inclusive, essa informação, tá bom? Na página 46. No Brasil, a primeira revista de histórias em quadrinhos foi As Aventuras de Nhonquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, que foi publicada em 30 de janeiro de 1869 por Ângelo Agostini, tá bom? Ângelo Agostini. E por isso, nós temos dia 30 de janeiro, é o Dia Nacional da História em Quadrinho. Justamente porque foi quando foi publicada a primeira revista de histórias em quadrinhos no Brasil, tá? Aqui no nosso livro didático nós temos algumas ilustrações, que é uma história em quadrinho. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá. 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. A primeira história em quadrinho surgiu em 1823, nos Estados Unidos. Era uma almanaque que tinha anedotas, passatempos e a novidade. Em 1846, foi criado a Ian-Ken, que foi a primeira revista cômica em quadrinho. Antes, os textos dos quadrinhos eram escritos acima ou abaixo, mas em 1895, o americano Richard introduziu o uso dos balões, mostrando exatamente qual personagem vinha a fala. Os sinais, as palavras que imitam os sons e ruídos chamam-se onomatopeias. Foram inventadas em 1897 pelo desenhista Rudolph, o criador dos Sobrinhos do Capitão. A primeira revista em quadrinho publicada no Brasil dedicada às crianças foi o Tico Tico, em 1905. Olha só, aqui estão todas as informações das histórias em quadrinhos. Agora vocês já realizaram a leitura, agora vocês já sabem quando e como iniciou, qual foi a primeira revista dedicada às crianças, qual foi a primeira revista que publicou a história em quadrinho no Brasil, a data. É muito importante ter essas informações. Nós temos algumas histórias em quadrinhos na página 47. Vamos observar. Nós temos a primeira fala. Caranga, acorda, caranga. Mas o quê? Corre, caranga, vamos logo. Estou indo, estou indo. Esses humanos estão destruindo tudo. Crack, puf! Olha, aqui nós temos a história em quadrinho do Menino Caranguejo. O autor da história em quadrinho é o Francisco Pellegrino Xavier, conhecido como Chicolã. Aqui nós temos, vocês observem que nós temos as onomatopeias, que são os ruídos indicados na imagem. Nós temos o puff, que significa o lixo caindo, craque, que significa a montanha quebrando. E é comum a presença de onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Nós temos a outra história em quadrinhos. Vamos acompanhar. Sininha. Olá, Tala. Olá, Sininha. Que carrinho é esse? Invenção do Neco. Não polui, é econômico, não faz barulho. Não. Já sei, usa energia solar. Não. Eletricidade? Não. Hidrogênio?
Não. Gás? Se liga, não tem nem motor. Pô, Sininha, o que movimenta esse carrinho revolucionário? Ora, um empurrão e uma boa ladeira. Morro do Tombão Medonho. Zum! Temos outra história em quadrinho, e para nós lermos a história em quadrinho, é bom que nós também façamos as leituras dos onomatopeias, porque eles dão sentido e dão vida à história em quadrinho. E é através deles que nós vamos observar os ruídos, os sons que são realizados durante a história, a narração da história. Aqui nós temos, olha, diferente das histórias em quadrinhos, nós temos que podem ocupar várias páginas e revistas. A tirinha conta com uma história curta, como eu já falei para vocês, que nós temos aqui um exemplo de uma história curta, que são apenas 3 quadrinhos. E nós temos também a família Falcote, que também é um exemplo de 3 quadrinhos e conclui a história em apenas 3 quadrinhos. Aí vocês podem realizar a leitura. Nós temos o primeiro quadrinho. Um cometa, Zupt. Lixo espacial, era só o que faltava. Concluiu a história, porque é uma tirinha, ela é curta, ela é pequena, tá bom? A família Falcone. Precisamos contar para o nosso filho que não existe bicho-papão. Assim, ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. É verdade. Mamãe, ajuda lá o bicho-papão. Ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. Concluiu a história em a tirinha, que não é história em quadrinho. A história em quadrinho é mais longa, que é uma tirinha, que são pequenos, poucos quadrinhos. Aí nós vamos seguir agora, é importante que vocês sigam a página 49. Na página 49, nós temos aqui explicando o que faz parte da história em quadrinho, tá bom? Dentre as coisas que fazem parte da história em quadrinho, nós temos os personagens, que podem ser pessoas e animais, que nós temos aqui a Seninha, Gabi, JJ, o Becão, são alguns personagens da história em quadrinho. Nós temos a Magali também, Mônica, nós temos vários personagens. Além disso, tem os balões de texto. Os balões de texto são recursos gráficos, eles são utilizados em histórias em quadrinhos e tirinhas. Entre diversos tipos de balão, o mais comum são os de fala, o de pensamento e o de sussurro e também o de grito. Nós temos o balão de fala, que é esse aqui, que indica uma fala. Nós temos o balão de pensamento, que é esse aqui. Nós temos o balão de sussurro, que é esse bem aqui que está aparecendo. E nós temos o balão de grito. E é muito comum nós vermos esses balões nas tirinhas. Vocês já observaram isso? Que existem diferentes modelos de balões, justamente porque cada balão tem o seu significado e a sua função. Não pode ser qualquer balão, tá bom? Cada balão tem um significado. E nós temos as onomatopeias, que foi o que eu já falei para vocês, que são os sons, os ruídos emitidos durante a narrativa. Tudo isso é ilustrado durante a narrativa. Isso facilita a compreensão, dar vida ao história em quadrinho, à narrativa, tá bom? E através desses sons dos onomatopeias, nós podemos ver os ruídos, os gritos, que tudo isso é onomatopeia, que nós temos vrum, que significa um som de algo rápido. Nós temos toque-toque, que é o barulho da porta. Nós temos o uá, que significa um grito, tá bom? São diversas onomatopeias que estão presentes nas histórias em quadrinhos. Agora que vocês já sabem o que precisa ter numa história em quadrinho, o que deve ter, vocês também vão conhecer uma pessoa muito importante, que eu tenho certeza que vocês gostam, que é as histórias de quadrinho de Maurício de Souza. Olha, Maurício de Souza, esse rapaz aí. Vocês sabem quais são as histórias em quadrinhos de Maurício de Souza? Tenho certeza que sim, que são a Turma da Mônica. Isso mesmo, que foi criado por Maurício de Souza, esses personagens. Ele criou
as histórias da Mônica e encantou a criançada, os adultos e até hoje faz muito sucesso, né? A partir da década de 1950, Marilson de Souza começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas no caderno infantil de jornal, tá bom? Tem a Magali, o Cascão, a Cebolinha, os personagens principais da turma da Mônica. E a nossa atividade, vocês vão praticar tudo o que vocês já aprenderam sobre as histórias em quadrinhos. Isso mesmo, vocês vão criar uma história em quadrinho. Que legal, na página 50, vamos fazer uma história em quadrinhos. Para isso, siga as orientações abaixo. Nós vamos criar nossa história em quadrinho. Você vai ter que seguir passo a passo do que é pedido na página 50. Você vai seguir o passo da letra A, que você vai fazer uma história em quadrinhos. Uma história, na verdade, com começo, meio e fim. B, você vai criar o personagem. 5, você vai recortar as páginas 51 e 53, tá bom? E você vai utilizar para desenvolver a sequência dos desenhos da sua história em quadrinhos. Vai criar um título para a sua história. Vocês estão realizando a atividade em casa com o papai, a mamãe, a titia, o irmão. Vocês vão fazer a história em quadrinhos de vocês, vão organizar tudo direitinho, seguindo o passo a passo do livro didático de vocês. E vocês vão gravar um vídeo. Vocês vão gravar um vídeo apresentando a história em quadrinho, contando a história em quadrinho e mostrando a história em quadrinho como ficou. Vocês vão ter que mostrar como ficou a ilustração e vão contar essa história em quadrinho para nós, tá bom? Eu vou esperar o vídeo de vocês contando a história para todos nós participarmos, já que nós não podemos estar juntos presencialmente. Espero que vocês consigam fazer a historinha. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês são muito criativos. Tchau, tchau!